Fala galera, Império Remista na área, para trazer mais informações do Clube do Remo, para falar um pouco sobre o jogo da segunda-feira, às 21h30, agora dia 21, no feriado, diante do Coritiba, no Mangueirão. Falar sobre a preparação azulina, falar sobre as voltas, sobre mudanças, falar um pouquinho sobre Coritiba, falar sobre tabela, mas antes eu peço para que vocês possam se inscrever no canal, para que vocês possam compartilhar, para que vocês possam comentar, e para que vocês possam dar um like para que o YouTube possa recomendar o nosso canal para o maior número de pessoas possíveis. Como vocês sabem, aqui a gente tenta bater aquela resenha para falar um pouco sobre o futebol do Clube do Remo, sobre o desempenho do Remo dentro de campos. A gente procura não falar sobre política da parte interna do Clube do Remo, sobre os problemas, porque isso daí nós já estamos fartos, né? Então a nossa intenção aqui é sempre falar de futebol para querer, logicamente, que o Remo possa conquistar o principal objetivo do Remo, que seria um acesso. Por que não sonhar? Entendeu? Então vamos lá, galera, falar um pouquinho aqui sobre o Clube do Remo. O Clube do Remo já está em Belém, já voltou aí aos preparativos para a partida de segunda-feira, às 21h30, feriadão, diante do Coritiba. O Remo que vai ter a volta do volante capitão Caio Vinícius, que fez muita falta diante do jogo do Botafogo aqui de Ribeirão Preto. Poderemos ter uma ou duas mudanças nesse jogo, né? Então, vamos ter com certeza absoluta a entrada do Caio Vinícius no lugar do Luan Martins e, quem sabe, de surpresa aí, de repente o Pavani no lugar do Pedro Castro, né? Clube do Remo que não desenvolveu um bom futebol diante do Botafogo de São Paulo, né? Já falamos sobre isso no vídeo passado. Então, para um time que quer almejar de repente, uma projeção maior no campeonato, entendeu? Não pode ter tanta oscilação de um jogo para o outro, como teve do jogo do América Mineiro para o jogo contra o Botafogo, né? Então, tenho certeza absoluta que o técnico Daniel Paulista já está trabalhando na cabeça dos jogadores para que isso não se repita. Hoje, na realidade, começou aí a quarta rodada, um jogo apenas hoje no sábado, com um jogo Operário e Paysandu. O jogo terminou 0-0. E aí eu pude ter um pouco mais de noção do que vai ser esse campeonato. Disputado sempre ele é. Mas esse jogo, particularmente, nível técnico baixíssimo, muito chutão. O time do Paysandu, a gente já sabe aí que é um time totalmente limitado, mas eu não tinha assistido ainda na Série B o time do Operário jogando, um time também que é muito limitado, um time que vai ficar ali na segunda parte da tabela com certeza, gramado também terrível, e quando eu vejo esses jogos, me dá ainda mais esperanças que o Remo pode sim chegar, porque se a gente for pensar ali, Atlético Paranaense, Coritiba, Goiás, Vila Nova, CRB, Atlético Goianiense, entendeu? Que tem assim uns elencos assim de muita qualidade que vão brigar ali pelo acesso, né? E aí quando eu paro para comparar com o elenco que o Remo tem, já falei para vocês que o Remo não tem um mau elenco, então dá para sonhar sim, né? Então o Coritiba, que hoje ocupa a terceira posição na tabela com 7 pontos, vai vir para Belém com 4 desfalques do time titular, dentre eles o atacante De La Torre, um atacante muito perigoso, que foi artilheiro no ano passado pelo time, se eu não me engano, do Novo Horizontino, né? E isso já vai ajudar bastante ali o time do Remo. O time do Remo, como eu falei para vocês aí, pode ter mudanças, mas é certeza, como eu falei para vocês, a volta do Caio Vinícius, mas o time do Remo provavelmente vai vir com a seguinte escalação na segunda-feira: Marcelo Rangel, Marcelinho, Reinaldo e Camutanga, não é? Reforço tem que vir para se titular. Então, Camutanga, na lateral esquerda, Alan Rodrigues. No meio de campo, a volta do volante e capitão Caio Vinícius. E aí vai a dúvida do treinador: ou Pedro Castro ou Pavani. Eu entraria com o Pavani, porque eu acho que o Pavani vem aí de uma excelente partida, tem que ganhar confiança, e se pegar o ritmo e passar a ser o Pavani, que encerrou a Série C do ano passado, que foi um dos jogadores fundamentais junto ali com o Jaderson e com o Marcelo Rangel, eu acho que vai fazer toda a diferença no time do Remo. Então, Caio Vinícius, Pedro Castro ou Pavani, Jaderson é outro que tem que ficar esperto, muito salto alto, e o trio de ataque, que não vai ser alterado,
com o Janderson pelo lado direito, Viseu mais centralizado e do outro lado o Pedro Rocha, né? Então, o time do Remo já vem fazendo os trabalhos, como eu falei para vocês, atrás de mais uma vitória dentro de casa. A torcida, certeza absoluta que independente do horário, 9h30 da noite, um horário muito ruim, a CBF não autorizou a alteração de horário. A gente volta e pensa, né? E se de repente fosse um time do eixo aqui do Sudeste, do Sul do Brasil, será que não seria diferente? Mas, enfim, isso daí não tem que ser obstáculo para a gente tem que correr atrás do objetivo, a gente tem que correr atrás dessa vitória de qualquer jeito. E, gente, quando eu falei, não foi um resultado ruim para o clube do Remo, né? Um ponto fora de casa, na altura da circunstância e na altura do campeonato, ele é muito importante. O que eu quis dizer para vocês é que era um jogo totalmente bom para o Remo voltar de lá com 3 pontos. Pelo nível do campeonato, terão jogos que o Remo tem que ir para buscar vitória. Eu não consigo entender, vamos lá, para falar um pouco de futebol. É básico. Todas as vezes que um time vem como visitante, é notório que a gente sempre, na linguagem do futebol, que se diga que nos primeiros 15 minutos o time da casa vai vir para cima. Por que de repente o Remo não se prepara para fazer uma marcação mais em cima? Porque a gente não pode ir com esse pensamento de ficar sempre recuado ali nos 15 primeiros 20 minutos de jogo. Como, por exemplo, o Remo foi no jogo passado contra o Botafogo. Porque o Remo simplesmente começou o jogo e ele recuou. Mesmo o time do Botafogo ser um time muito limitado tecnicamente. O Remo veio começar a aparecer a partir, sei lá, dos 10, 15 minutos do segundo tempo, quando o Pavani entrou. Então, o que eu quis dizer, na realidade, é que quando pegar times, por exemplo, que tecnicamente são mais limitados, o Remo tem que ir sim para poder arrancar 3 pontos fora de casa. Se você for parar para analisar pela situação toda, beleza, 1 ponto fora de casa foi ótimo. Mas para quem quer ter pretensões maiores no campeonato, não pode se contentar com tão pouco. Beleza? Então ainda está valendo o preço de casadinha, R$70 para arquibancada, para os 2 próximos jogos do Clube do Remo dentro de casa, que é a segunda-feira agora contra o Coritiba e o próximo jogo em casa contra o Amazonas. Depois de segunda-feira agora, o Remo sai para enfrentar o Criciúma fora de casa e depois ele volta para jogar contra o Amazonas no Mangueirão. Então eu espero que o Remo faça uma partida totalmente diferente, condições tem para isso, porque se nós pararmos para fazer uma análise aqui, o Remo está bem consolidado na zaga, que o Reinaldo vem sendo os melhores jogadores do clube do Remo, junto com o Pedro Rocha e o Caio Vinícius. Então a zaga, a linha de defesa ali está estruturada, não é? O ataque, ninguém pode reclamar, afinal de contas são 3 jogos e 5 gols, então tem que consolidar um pouco mais ali o meio de campo para que possa equalizar um pouco mais nessa parte defensiva, fazer a proteção da zaga, passar a distribuir mais os jogos, não só a jogada, não só para o ataque, mas também fazer os laterais jogar. Então isso faz uma diferença muito grande. Então vamos torcer para que o Clube do Remo tenha uma postura totalmente diferente diante do Goiás. E, gente, certeza absoluta que é no mínimo 30 mil pessoas na segunda-feira, às 21h30, no jogo contra o Coritiba. Então vamos torcer para que o Clube do Remo consiga aí trazer os 3 pontos, entendeu? E subir na tabela. E vamos fazer aí um pós-jogo depois dessa partida de segunda-feira. Então, galera, as informações do Clube do Remo de hoje são essas, tá? Qualquer tipo de novidade a gente volta aqui para poder fazer o vídeo e trazer as informações para vocês. Mais uma vez, inscreva-se no canal, compartilhe, deixe o like e comente. Tamo junto, até a próxima, valeu!